Bom dia, estamos cá mais uma vez, não é? E agora estamos aqui com mais irmãos presentes. Tem sido ao longo de vários sábados os irmãos em casa e nós aqui na igreja na passagem da lição, mas hoje, que é a lição número 8, estamos aqui e podemos todos participar uns com os outros, espero eu, que não seja um monólogo. Não fui convidado para passar, portanto, o culto esta manhã, isso é para o pastor Ruben, mais daqui a pouco. E como tal, é recorrente o tema que tem vindo desde o início de abril a ser, então, estudado por nós. Que é o quê? A promessa. E a promessa tem inerente à lei. Ou não? Bem, porquê é que a promessa tem inerente à lei? Embora a promessa seja dada pela graça de Deus, tem inerente à lei. Eu gostava de contar aqui uma parte, uma história que se passou comigo portanto, na universidade, em tempos quando estava a estudar Direito. Houve um professor que disse que as leis são feitas de forma a que nós possamos não cumpri-las. Aquilo meteu-me confusão. Mas é uma lei para cumprir. Existe uma autoridade, uma força coerciva por trás da lei que me obriga a que eu cumpra. Mas ele dizia, não, elas são feitas para que nós possamos não cumpri-las. E eu pensando naquilo, ele depois disse aquilo no início, as pessoas ficaram a pensar, e no fim ele disse assim, então leiam lá, por exemplo, esta lei. Então ele leu o artigo 131 do Código Penal, que é o primeiro artigo que fala sobre, portanto, o crime contra a vida. E dizia, quem matar outrem, esta era a disposição, quem matar outrem é condenado na pena que pode ir de X a X anos. E eu depois pensei, realmente é verdade. O legislador dá uma saída. Eu posso violar aquela lei. Tenha o quê? Uma consequência. Eu tenho uma consequência se violar aquela lei. Mas posso violá-la. Eu posso chegar ali e cometer um crime, eu posso matar alguém. Ou eu posso roubar, ou eu posso, enfim, fazer uma série de coisas. Que a única consequência que vou ter, não é? Depois de ser condenado, é ser... Sim, Filipe. Preso. Ok. E eu pus-me a pensar, realmente é verdade. Tirando, é assim, à parte daqueles estados em que a última pena é a pena capital, realmente, quase que se pode dizer que se eu quiser cometer um crime até me pode compensar. Até me pode compensar. Mas tu querias dizer alguma coisa, Filipe? É o seguinte, normalmente cada ciência tem desafios. E uma vez falando com um colega teu, advogado já bem batido, ele atualmente está com 88, 89 anos, já vão alguns anos, e ele dizia, o seu desafio, eu como técnico de saúde, é vencer uma doença. O nosso desafio como legisladores, portanto dentro da lei, é procurar a escapatória da lei. Exatamente no sentido que estavas a dizer, dizendo que o grande desafio que tem um advogado é saber como contornar a lei e não como cumprir a lei. Como dar a volta. Podendo, muitas vezes, até deturpar o próprio crime em si ou aquilo que não foi feito convenientemente. Portanto, esta é uma filosofia muito própria de quem não toma a lei como algo que deve ser cumprido como está escrito, ponto final. E, no fundo, esta lição vai exatamente nesse sentido, de não deturpar a lei, mesmo se não conseguimos cumprir. Ora bem, é isso mesmo, Filipe, chegaste lá.
as leis que são criadas pelos homens para os homens, é mesmo por isso. Elas permitem isso mesmo. Permitem. Porquê? Porque são feitas por pessoas imperfeitas. E como tal, por mais justo, entre aspas, que tente ser qualquer sistema político que exista, existe esta possibilidade de haver uma lacuna, a lei ser mal construída e nós podermos contorná-la. Mas, hoje vamos falar de uma coisa que se chama a lei da aliança. E a lei da aliança é feita por um legislador específico. Quem é que fez a lei da aliança? Quem foi? Podem dizer sem microfone, bem alto. Muito bem, foi Deus, sim senhor. E aliás, houve uma das leis até que foi escrita pelo dedo dele. Os 10 mandamentos. Todas as outras foram Moisés que escreveu sob inspiração divina. Os estatutos, aquelas coisas todas, nós já vamos falar por aí fora. Ora bem, e agora perguntam os irmãos, mas para que é preciso uma lei? Para que é preciso uma lei? A lição até nos diz assim, e vamos tentar responder ao longo, portanto, desta lição, o que é que significava a eleição de Israel, de que modo a eleição de Israel está em paralelo com a nossa, e a nossa como cristãos adventistas. Quão importante era a lei na aliança. A aliança vem de modo incondicional. Isto são coisas que estão relacionadas, portanto, com a lição desta semana. E, por fim, a obediência, a razão da obediência. Porque é que é importante a obediência? Mas, para isso, vamos ter que, primeiro, tentar perceber como é que a nação... eu não queria já dizer nação, mas pronto. Como é que Israel é eleito? E os irmãos estão fartos de ouvir falar em nação. Nação para aqui, nação para ali. Nação judaica, nação curda. Já ouviram falar disso, não ouviram? E eles perguntam assim, mas o que é uma nação? Será que podemos falar de uma nação portuguesa? Melhor, será que podemos falar de uma nação adventista? Podemos ou não? Porquê? O que é uma nação? Tem um estatuto, tem uma lei geral, digamos, que pode definir quais são... Portanto, tem uma lei geral que vai determinar quais são os objetivos desse povo, o que é que eles pretendem. Tem muitas... Qual é a lei geral? Qual é a lei geral? A lei geral é a... Como é que chama da República? A Constituição. Então, qual é a nossa Constituição? Vá, nós, nação adventista. Como adventista, é a lei de Deus também. Continua a ser baseado no mesmo. Os 10 mandamentos. Mais. Também tem, digamos, uma maneira de comportar muito semelhante, ligada a esta Constituição. Eu, supostamente, comporto-me de forma igual a um irmão que está do outro lado. Não de uma forma igual, mas não, com um objetivo na mesma, com uma projeção para o futuro que é comum a todos. Semelhante. Não é igual, é semelhante. Muito bem. Ok. Ou seja, eu tenho um sentimento de pertença para com aquele irmão. Embora ele fale uma língua diferente, até pode ter uma cultura diferente, mas como estamos em torno da mesma Constituição, como dizes bem, nós automaticamente somos uma nação. Ok? E é mesmo isso, o conceito de nação é este. A nação não tem que ter território, porque a partir do momento em que passa a ter território, passa a ser um Estado-nação. E pode até ser classificado como um país, dependendo se depois tem um sistema político que o governa e que o defende do resto do mundo. Olha, podemos pensar um bocadinho no Estado de Israel. Nós podemos perguntar porque é que, ao fazer uma aliança, ao propor uma aliança ao povo de Israel, Deus incluiu uma lei. Porque é que Deus incluiu uma lei nessa aliança? Nós podemos pensar que nada que existe no universo funciona sem lei. Não há nada que funcione sem lei. Há procedimentos, há responsabilidades, há regulamentos que traçam um caminho em todos os aspectos da vida, não somente da vida humana, mas também em todos os aspectos das coisas que existem, que foram criadas. Deus não criou as coisas e abandonou as coisas ao seu destino, sem estabelecer regras e regulamentos que pudessem proporcionar
que as coisas funcionassem regularmente, sem tropeços. Na vida do povo também existia uma necessidade de ser estabelecida uma lei que pudesse proporcionar um relacionamento de Deus com aquele povo mediante aquela aliança que era feita. Por conseguinte, não poderia haver aliança verdadeira com respeito de parte a parte se não houvesse uma lei. O curioso é que a lei que existe para regular ou para regulamentar, não sei qual é o termo certo do ponto de vista jurídico, mas isso também não é muito importante para aqui, mas se não houvesse uma lei que responsabilizasse ambas as partes, poderia ser que acontecesse o que tu acabaste de dizer, Marco, quando dizes que a lei pode ser violada. Exatamente. Portanto, esta lei que Deus estabeleceu não foi uma lei que ele inventou no momento em que fez aquele concerto com o homem, não é? Não inventou naquele momento. Pois Deus, não. Esta lei já existe. É eterna. É o caráter de Deus, é o caráter de Deus. E uma coisa que é curiosa e que nós muitas vezes nos passa despercebida é que esta lei não tem por onde fugir. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Esta lei foi estabelecida algures na eternidade e continua até hoje e não há como escapar. Aliás, não tem lacunas. Tanto que nós, normalmente, esbarramos logo no primeiro mandamento. Portanto, e por aí podemos ver. Pastor. A lei humana, ela aparece muito mais em reação às situações para o funcionamento mais ou menos harmonioso da sociedade e em sociedade. A lei de Deus aparece para o desenvolvimento do homem e do seu relacionamento com Deus em pleno de felicidade. Pelo que, mesmo na própria criação, nós vamos notar que Deus cria as condições, mesmo com as leis que nós não conhecemos e não sabemos previamente. Dou-vos um exemplo concreto, não passe a anedota histórica, mas a lei da gravidade não aparece quando Newton apanha com a maçã em cima. Ela existia antes, senão andávamos aqui a flutuar. Mas o descobrimento das próprias leis da existência humana e do universo, elas vêm em função desse objetivo que Deus tem. Agora, não sei se não seria de criar nuances mesmo no absolutismo das próprias leis de Deus, porque o homem tem a tendência para encontrar escapatória sempre onde for. O sábado é absoluto, mas vocês veem como mesmo na altura, nos comportamentos, eram encontrados meios de dar a volta. Se eu der X passos, ou se fizer assim ou assado, a consciência fica tranquila. E aqui é que aparece esse paradoxo e essa tensão entre aquilo que é humano e aquilo que é divino. Porque para Deus, na base de tudo, e Ele vai dizer, existe esse relacionamento de amor. E nesse relacionamento de amor para o desenvolvimento do ser humano não vai haver atalhos, nem pode haver atalhos. E mesmo que o homem os crie, eles nunca vão levar no sentido da aproximação de Deus, mas unicamente num acalmar de consciências que não tem o efeito na vida prática que deveria ter. Obrigado, pastor. E já vamos voltar a este tema da lei, tal e qual como temos estado a falar. Eu só queria que percebêssemos
como é que é feita a eleição de Israel. Depois, entretanto, já vamos entrar, porque a lição de segunda, terça e quarta é muito isto, portanto, a lei de Deus, os estatutos, portanto, a lei mosaica, a lei cerimonial, por aí fora. Eu queria que os irmãos, quem quisesse ler Deuteronômios 7, 6 a 8, eu não encontro melhor definição na Bíblia para a eleição de Israel. Embora exista uma tradição judaica, como os irmãos puderam ler aqui na lição de domingo, há uma tradição judaica que diz que Israel foi escolhido porque mais ninguém quis. Aliás, até faz lembrar um pouco a história, isto às vezes parece que há paralelos históricos, faz lembrar um pouco a escolha de Ellen White, que terá sido escolhida porque, enfim, houve uma outra pessoa que não quis aceitar e que depois tomou consciência que, mais tarde, que aquela era a mensagem que tinha ouvido, mas depois esqueceu e nunca mais pôde falar sobre a mesma. E a Sra. White depois é que seguiu. E Filipe. Deuteronômio 6, 6 a 8. Não, 7, 6 a 8. Sim. Porque tu és o povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, a fim de seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos um em número do que qualquer outro povo. Mas porque Deus vos amou, e porque quis guardar o juramento que fizera a vossos pais, foi que vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Ora bem, como puderam ver, não houve aqui, digamos, uma autoproclamação do povo. Portanto, não foi o povo que se proclamou o povo de Deus. Jamais poderia ser, não é? Foi Deus que o escolheu. Foi Deus que cumpriu um juramento que fez aqui a Abraão, Isaac, por aí fora. E depois, quando resgatou da terra do Egito, disse, pronto, agora vai ser o meu povo peculiar. Daí que não percebo muito bem porque é que os judeus têm esta tradição. Enfim, se calhar será uma forma de se sentirem melhor, não sei. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que escolheu acima de todos os outros. Portanto, não foi, digamos, aquilo que nós chamamos um refúgio. Não foi um refúgio, quer dizer, não se lembrou do povo para escolhê-lo. Olha, vamos escolher este, é o último, coitado, são os brutos, saíram agora do Egito. Não é? Eles, nos anos todos que lá tiveram, só fizeram muitas das coisas, foram muitas asneiras, traziam muita idolatria em cima. Aliás, um povo difícil, de quê? De dura cerviz, muito incumpridores. Ainda estudámos na semana passada. Estava Deus a escrever nas tábuas da lei e ao mesmo tempo já estava a ouvir o povo lá embaixo a dançar à volta do bezerro de ouro, não é? Não foram todos, não é? Mas uma grande parte daquele povo foi tudo exterminado naquele dia. Quer dizer, e no entanto era um povo peculiar. Portanto, a eleição de Israel deu-se desta forma. Deus quis, Deus escolheu e disse, não, vou cumprir o meu juramento, porque Deus cumpre sempre aquilo que diz. E nós já vamos ver isto ao longo da lição. Cumpre sempre aquilo que diz e escolheu aquele povo. Não foi porque se lembrou, olha, vou atiro uma moeda ao ar e calha aquele povo. Não, foi, já o tinha prometido a Abraão. Abraão foi considerado o quê? Amigo de Deus, não é? Ele foi justificado pela fé. Aliás, a justificação pela fé está muito relacionada com a nossa lição. Isto é muito importante. Quem não compreender o que é a justificação pela fé, não compreende porque é que a lei é necessária. Não compreende. E então é legalista. Quando não se compreende a justificação pela fé, somos legalistas. Tentamos alcançar a salvação através das nossas obras. Enfim, bem, continuemos. Há aqui três versículos que são muito importantes. Êxodo 19:6, Isaías 56:7, Hebreus 2:9. E o autor da lição diz-nos assim, e nós, adventistas, somos nação eleita? Somos um clube privilegiado? O que é que os irmãos acham? Uma pergunta difícil de responder, não é? Quer dizer, é fácil dizer, não somos nenhum clube privilegiado. Somos nação eleita? Somos todos eleitos? Eu não preciso fazer nada? Bem, não respondam, hein?
ao longo da lição. Irmão Carlos, não termine já a lição, hein? Não termine já a lição. Para os nossos dias, Sim? nós somos a nação eleita. Para os nossos dias. Muito bem. Porque qual é o objetivo, ou qual foi o objetivo de Deus ter escolhido uma nação naquele tempo? Foi para levar o conhecimento do Evangelho da salvação a todos os outros povos. Esse 19:6, certo? Exatamente. Muito importante esse versículo. E nos nossos dias também existe um povo que foi escolhido para levar o Evangelho a toda a tribo, nação e povo. Qual é o alvo dos desbravadores? Os irmãos sabem também porque é o alvo da Igreja Adventista. Ou deveria ser, sim, deveria ser. Ok? A mensagem do Advento a todo o mundo nesta geração. Nesta geração desde 1844. Atenção, hein? Por aí fora. Nesta geração. Este é o nosso alvo. É ou não é? Carlos? Filipe? Este é o nosso alvo. Porquê? Porque quer que seja chamada casa de quê? De oração para todos os povos. Não era só para o povo escolhido. Israel não compreendeu bem essa missão, que era uma grande missão. Uma grande missão. Não era só para eles, era para se expandirem. Não seriam só reino sacerdotal e povo santo. A missão deles como reino sacerdotal era depois quê? Levar aos outros o Evangelho, a boa nova da salvação. E Jesus é que teve que fazer isso mais tarde. 2:9. Nós sabíamos que Jesus tinha que pagar o preço, o salário do pecado, que era a morte. Mas Jesus é que teve que vir demonstrar efetivamente aquilo que o povo devia ter feito. Mas não, viveram para eles próprios, viveram para dentro. E nós, quando vivemos para nós, morremos. Não produzimos. Jesus falou tanto nisso. Olha a parábola dos talentos. Houve aquele que escondeu ali o talento à espera que viesse o Senhor. Depois sabem o que é que aconteceu, não é? Sim, irmão? Ok, obrigado. Gostaria de fazer um comentário relacionado ao texto de Êxodo, capítulo 19, no verso 6. Nos dita assim: E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Reino sacerdotal. Nós sabemos que no tempo do antigo Israel, Deus ditou as regras para as vestes sacerdotais. As vestes dos sacerdotes. E nós, sendo reino sacerdotal, quer dizer que devemos somente fazer ou viver segundo a vontade de Deus. Se até as vestes Deus teve que orientar, e sendo um povo sacerdotal ou um reino sacerdotal, então somente vivendo segundo a vontade de Deus. Obrigado. Era isso mesmo. As próprias vestes deles refletiam o que? A pureza que aquele povo devia ser. Por isso é que não eram pretas, não eram vermelhas, eram brancas. Não é? Refletiam a justiça de Cristo, a pureza. Laços que unem. Há pouco o irmão Carlos disse bem e eu pensei assim, já está a terminar a lição. Mas não. Limites. O que é que são limites? São a coisa que nós menos gostamos. Sabem porquê? Porque temos tendência para dizer assim, eu tenho toda a liberdade do mundo para fazer aquilo que eu quero. Não é? A pior coisa que me podem dizer a mim, ou qualquer um de vocês, não podes ir ali. Só podes ir até ali. Eu disse, mas porquê? Se eu posso andar mais um centímetro para o lado. Ou mais um para a direita. E quando digo a mim, digo a qualquer pessoa. Portanto, o ser humano tendencialmente não gosta de limites. Aliás, há uma expressão muito conhecida, que toda a gente sabe, que é a liberdade do outro termina, ou melhor,
Sim, a minha liberdade termina onde começa a do outro. E por aí afora. Porquê? Porque senão eu estou a violar o espaço daquela pessoa. Eu, para ser livre, não posso violar a liberdade de outra pessoa. Senão, tem consequências. E, no fundo, foi isto que foi prescrito através dos 10 mandamentos. Ou não foi? Deuteronômio 4,13. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Existe uma corrente hoje em dia, que é a corrente da graça, em que diz que não é preciso mais lei nenhuma. Basta o quê? Crer no Senhor Jesus, eu sou salvo, e pronto, eu não preciso da lei. A lei foi para o povo de Israel. Quando Jesus morreu na cruz, acabaram as leis todas. Ok. Até eu digo assim, então e agora como é que eu sei o que é o pecado? O que é que determina para mim o que é o pecado? Eu posso dizer aquilo que eu quiser. Não há nada escrito. Bem, não nos esqueçamos que até o momento em que o povo de Israel recebeu as tábuas da lei, a lei existia de forma oral. Os irmãos têm consciência disso, toda a gente tem consciência disso, não é? Abraão cumpriu o quê? Deus diz, cumpriu o quê? As minhas leis e os meus estatutos. Portanto, já existia, na tradição oral, os 10 mandamentos. Se calhar não da forma certinha e direitinha como Deus colocou nos 10 mandamentos, cada uma das leis, mas existia. Ou seja, o homem sempre soube que havia limites. Onde é que foi a primeira vez que Deus impôs um limite? Quando disse o quê? Era o único mandamento. Não havia lá os 10 mandamentos escritos. Eles eram seres perfeitos, mas Deus impôs-lhes um mandamento. Qual foi esse mandamento? Ora, aí é que está. E o que é que aconteceu? Houve alguém que se preocupou em que arranjar um contorno da lei e disse o quê? Alterou só uma palavra. Não. Que é o não que nós usamos na nossa vida hoje em dia. Não é? Não, só mais um bocadinho para o lado. Este limite, não, só mais um bocadinho. E Satanás ali disse, não, certamente não morrerás. Pensa, sabes porquê? Porque vais ser igual a Deus. E esta é a tendência do ser humano. Nós temos a tendência em querer ser igual a Deus. E por isso é que Deus impôs aqui limites. E disse, não, eu sou Deus, tu és o homem. Não há cá confusões. Não somos iguais. Irmãos, nós não somos iguais a Deus. Somos semelhantes, somos criados à sua semelhança. Por isso é que quando diz, criamos o homem à nossa imagem e semelhança, não foi igual a nós. Aliás, o próprio Jesus, quando esteve na terra, o que é que diz? Hebreus 2,9. O que é que diz? Um pouco menor que os anjos. Porquê? Porque estava criado na condição humana. Claro que depois vamos ser, um dia, quando formos restaurados, queira Deus que sejamos todos, aí vamos ser superiores aos anjos. Porquê? Vamos ser irmãos de Jesus, nosso Salvador. Mas neste momento não. Nós não somos iguais. Mas temos essa tendência de querer galopar. É uma tendência que nós temos, é uma tendência... Eu não queria usar esta palavra, parece dar a ideia, mas nós muitas vezes comportamos como Satanás. Queremos saltar, queremos ser iguais. Não somos. Nós não somos. Por isso Deus coloca limites ao homem e diz assim, não, a aliança é a aliança da graça, mas a lei é esta. E eu, como sou perfeito, vais cumprir a lei assim. Esta é a tua obrigação. Cumpres a lei, vês o que fazes, eu ajudo-te a veres o que fazes, convenço-te de que estás a errar e pedes-me perdão. Porque eu conheço a tua natureza. Uma natureza para o mal. Então, Deus teve que impor limites. Sem limites, o homem não consegue viver. Há pouco falámos
sobre a lei, e o pastor Ruben deu aqui uma chega muito boa. A lei, os 10 mandamentos foram criados para a relação entre quê? Entre Deus e o homem entre o homem. É ou não é? Deus pediu só 4 mandamentos para ele. Os outros 6 são todos para o homem, entre o homem e o homem. Mas com respeito a Deus. Mas depois criou outras leis civis, leis agrícolas, leis sanitárias, até o pormenor de quando as senhoras mensalmente tinham os seus hábitos, tinham que ser retiradas para a proteção delas, porque o homem era mau que se fartava, e era nessas alturas que ainda castigava mais as mulheres. Então elas próprias, Deus resguardou-as da mão pesada do homem. E o que é que acontece? Essas leis eram para instruir o povo. Não se esqueçam que o povo, naquela altura, estava extremamente brutificado. Era uma nação nova, jovem. O conhecimento das leis que tinha eram as leis que lhe eram impostas no tempo da servidão no Egito. Eles não tinham uma consciência de nação. Embora eles fossem uma nação, porque estavam interligados pelas tribos e pela consciência no mesmo Deus e por um certo espírito de adoração, é verdade, logicamente que sim. A própria saída do povo de Israel, eles tiveram que entender que não era pelas obras deles, mas pelo sangue do Cordeiro. Não sei se recordam, tiveram que pôr lá o sangue nas ombreiras, quando foi a 10ª praga. Era Deus a começar a ensiná-los. A eles pensarem que não dependiam deles, mas dependiam sempre de Deus. Daí que era um reino sacerdotal em que o rei, se é um reino, tem que haver um rei. E o rei era Deus. E eles tiveram que, de certa forma, ser instruídos. Por exemplo, a palavra hebraica Torá significa o quê? Ensino, instrução. E eles tiveram que ser instruídos nos estatutos, nos preceitos. Há pouco o pastor Ruben dizia muito bem que, com o andar dos anos, construíram normas em torno de algumas leis que lhes eram convenientes para poderem aos olhos dos outros, porque é mesmo assim. E é engraçado que ainda hoje em Israel, ainda agora há dias estive a ver isso, eles podem ao sábado, por exemplo, transportar coisas dentro de casa, mas muito importante, desde que mais ninguém veja. Mas eu penso assim, mais que ninguém veja, tem que ter as janelas todas fechadas. E os outros não podem ouvir, isto ver, ouvir. E eu penso assim, realmente continua aquela política do... Então, mas e Deus não vê? Não é? Ou seja, o importante era não ser pedra de tropeço para os outros. Mas de resto podia fazer. Mas Deus não instituiu nada disso. Foi o costume. Ou os maus costumes. Enfim, não sei. Fica portanto, para pensarmos. Nós pensamos que enganamos Deus, mas nós não enganamos Deus. E esta é mais uma das nossas pedras de tropeço que nós temos para nós mesmos. Nem é para os outros, para nós mesmos. Deuteronômio 10:13, ainda dentro do tema que nós estamos a tratar sobre a instrução. Diz o quê? Para guardar os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Deus não nos deu, ou melhor, Deus não deu ao povo e não nos dá hoje os mandamentos e os conselhos que estão na Bíblia para nosso mal, não é para nos sentirmos presos. Sim. Eu acho que é muito importante ler isto também no versículo 12. Muito bem. Filipe, podes ler? Acho que combina muito bem, porque isto vem sobre uma questão, sobre forma de questão. Agora, pois, a Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti? E quando fala em Israel, não fala só a nação. Está a falar para cada um de nós, mesmo hoje em dia. O que é que Deus quer de ti, senão que temas o Senhor, ou seja, que o obedeças, que o respeite, o teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames. Este fator para mim parece muito importante. E sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e, consequentemente, guardas os seus mandamentos. Muito bem, porque Filipe. o amas. É verdade, é então, verdade. o guardar os mandamentos já não é um fardo. Passa a ser uma manifestação de amor que eu tenho para este Deus. É isso mesmo. E como reconhecimento de que Ele é meu Deus.
E se Deus tem uma ordem, e é interessante o que nós estamos a conversar. Ainda hoje li um artigo sobre um jornalista, ele é Júlio qualquer coisa Prado Chaves, se não me engano. Eu gosto muito de ler os artigos dele, porque ele é muito prático, conciso. E falava sobre descobertas que estão a ser feitas agora. E então, os cientistas estão estupefactos com o facto de agora, desta nova nave que foi enviada quase para o confim do universo, Sim. eles pensavam que eles iam chegar ao limite. E o que é que eles descobriram? Que pelo menos existem 7 trilhões de galáxias. É qualquer coisa que a gente não consegue imaginar. É qualquer coisa como 7 bilhões de bilhões. Não é? E, no entanto, nós estamos a querer limitar Deus. E a única coisa que Deus quer é: ama-me, e como me amas, guardas os mandamentos. E é engraçado, tu leste aí Deuteronômios. Alguém pode ler Miqueias 6:8? Os mensageiros deviam saber de cor. Miqueias 6:8. Quem quer ler? Rapidamente. Porque quando começaste a ler, lembrei-me logo deste versículo. Então eu podia dizer aqui de cor e salteado, mas não. Começa da mesma forma que tu começaste a ler. E pede as mesmas coisas, mas de uma forma mais interessante. Ele preparou o homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Se não pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Segue? Conhecias, Filipe? Conhecias, certeza. É? Não é a mesma coisa? É? Mas só noutras palavras. Vejam bem, Deus vai ao longo da Bíblia dando sempre os mesmos conselhos. Às vezes mais rispidamente, quando o homem precisa de ouvi-los mais rispidamente, outras vezes de uma forma mais afável. Esta é uma forma afável. Todos os conselhos que nós temos recebido, eu agora estou-me a lembrar do Espírito de Profecia, e temos que falar, diz-nos respeito a nós, ainda dentro deste tema da lei no interior da aliança. Faço-vos uma pergunta. Para que é que nós precisamos dos conselhos do Espírito de Profecia? Eles substituem a lei de Deus? Não? Não. Muito bem. Não devemos deixar de parte. As duas complementam-se. Bem, já não é igual àquilo que a irmã disse no início. Mas eu percebi. Eu vou tentar traduzir. O que a irmã quis dizer é que o Espírito de Profecia não são mais do que os estatutos que antigamente o povo de Israel tinha. Nós temos hoje estatutos que nos permitem viver quê? Bem. Nos permitem viver bem. Salvam-nos? Não. Não, jamais. Também a lei de Deus não nos salva. O que é que nos salva é a graça. Mas então, a lei de Deus e estes estatutos existem para quê? Para confirmar a graça e para nos ajudar aqui a viver bem, a viver de acordo com aquilo que Deus tem para nós, caminhar no caminho. A lei de Deus ensina-nos aqui a ver onde é que estamos a pecar. Contra Deus, contra o homem. E o resto é para o nosso bem-estar. Daí, continuarmos a cumprir Levíticos 11. E mais uma série de regras sanitárias importantes que hoje em dia ainda são... Quê? Ainda estão em vigor. E regras sociais. Mas não nos ensina a excluir ninguém. Ou ensina? Ora bem. Isto é das coisas mais difíceis que nós temos hoje em dia. Nós temos uma tendência para a exclusão. Quando Deus o que procura é o quê? A inclusão. Não nos criou para ser um povo special.
Espetacular. Ok, nós temos as 28 doutrinas. Até podíamos ter mais duas, por acaso não temos. Mas existe uma outra igreja parecida que tem mais duas do que nós. Ou pelo menos mais uma, me lembro. Faz de nós um povo exclusivo. Dizer eu cumpro a lei, eu tenho estes ensinos todos. Não faz. Dá-nos muito mais responsabilidade. Por isso, quando a senhora White dizia assim, os pastores, os anciãos, e depois ia descendo até aos diáconos, nós, quanto mais conhecimento vamos tendo, mais responsabilidade nós temos. Pecamos. Então e depois? É mau pecar? É mau pecar. Pessoal que é Jesus Cristo. E aí eu posso andar. É que com os olhos na lei, e cada vez que eu me lembro da galeria do quê? Dos heróis da fé, às vezes eu vejo lá pessoas que parece que na Bíblia nunca pecaram. Não é? Vocês conseguem perceber... José, eu consigo perceber que ele pecou ali uma vez, teve um bocado de orgulho quando disse que os irmãos iam todos. Mas Daniel, vocês conseguem perceber se Daniel pecou alguma vez? Pela Bíblia? Não conseguem, pois não? Claro. O próprio Abraão, o grande amigo de Deus, aquele caráter teve que ser moldado. O Moisés, o homem mais manso sobre a terra. Enfim, podíamos estar aqui. Raabe, Davi. Bem, estão a perceber porque é que a lei serve? A lei serve para isto, mas se não for a graça de Deus, a lei não serve para nada. Portanto, a irmã disse muito bem há bocadinho. A luz menor alumia a luz maior para quê? Para o nosso entendimento da luz maior. É para isso que ela serve. Para nós entendermos aquilo que Deus tem para nós. O Espírito por si é isso mesmo. É revelar aquilo que existe para nós, que é importante para a nossa salvação. Porque nós não temos conhecimento de nós próprios. A Bíblia pode ser um livro muito simples, mas desde que o Espírito Santo nos elucide sobre isso. Porque senão nós lemos como qualquer... Às vezes, ouço as pessoas, já li a Bíblia de um lado para o outro. Bem, enfim, continuemos. Lei no interior. Estabilidade da lei de Deus. Não limpa o defeito ou o sujo que eu tenho. Mostra. Então, a lei mostra-me o meu pecado, mas a lei não faz nada para o pecado. Mas ele indica-me alguém superior que pode fazer, que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único que nós conhecemos que derramou o seu sangue e pecados só se apagam com sangue. E sangue puro de Jesus Cristo. Agora, a lei é necessária. Sem a lei não vamos lá também. Porque é a lei que nos mostra que nós estamos errados. É a lei. É a lei. É isso mesmo. Então, e agora? Deus podia ter mudado... 5 minutos. Vamos acabar já. Deus podia ter mudado as condições da aliança. Quando chegou ao povo e disse assim, não, agora é assim. Olha, no tempo dos vossos pais era de uma forma, mas agora convosco eu vou mudar aqui a lei porque entendo que deve ser assim. Vocês são muito desobedientes. Aliás, podia tê-lo feito. Quando eles andaram lá à volta do bezerro de ouro e que as pedras foram quebradas, as tábuas foram quebradas e Moisés teve que subir novamente, podia ter mudado. Ter lá incluído mais uma ou duas leis. Porquê é que Deus não o fez? Porquê? É perfeito. É perfeito. A estabilidade de Deus advém da perfeição dele. Deus é perfeito, não muda. Nós é que temos que mudar. Sim. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 14, diz assim: Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso Deus faz para que haja temor diante dele. Muito bem. Conhecendo o fim desde o princípio,
ele sabe quando é que um bebê que está no ventre será o fim dele. Isso mesmo. Então, eu muitas vezes dou o seguinte exemplo para algumas pessoas que tenho conversado com eles acerca disso. Se você tiver que chegar a um local que não conheces e passas por alguém e perguntas, por favor, pode me dizer qual é a direção exata para chegar a esse local? E ele começa te dizendo assim, não, olha, a direção é por aqui, é por ali, mas depois ele muda, diz, não, espera ali, eu acho que aqui fica melhor, por este caminho. Qual é a sensação, o pensamento que a gente vai ter dessa pessoa? Ou não é séria, ou deve estar embriagado, ou alguma coisa. É desconfiança. Então, Deus dita as coisas e que elas permaneçam para sempre. Para que haja temor, para que a gente reconheça, não, Deus não muda. Deus... Para que haja segurança no nosso coração. Exatamente. Tem que haver segurança no nosso coração. Okay. Amós 3.3 diz isto. O que é que diz? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se nós não confiássemos em Deus, não andaríamos com Deus. Se eu desconfiasse que o meu Deus me estava a enganar, eu jamais poderia andar com Ele. Esta é a estabilidade do caráter de Deus. A lei de Deus reflete esse caráter. Eu sei que tenho aquela lei, que tenho que observar, que é a mesma lei que me liberta. Porque se eu a cumprir, eu sou uma pessoa livre. Se eu não a cumprir, ando sempre a pensar que pequei e tenho que me ajoelhar e pedir perdão a Deus. Este é o fim da lei. Por isso, e agora na lição de quinta-feira, quando muitos pensam que o quê? Que é incondicional, ou melhor, que é incondicional a aliança, ou seja, só porque Deus estabeleceu a aliança com o seu povo e a partir daí não é preciso fazer mais nada, o que é que os irmãos pensam disso? Isto é verdade? Então era o quê? Era um facilitismo, não era? Era um facilitismo pensarmos isso. Assim, bem, eu estou aqui, agora venho aqui para a igreja, sento-me aqui, este pessoal está todo salvo, e eu... Salvação é dada pela graça, mas há uma condição. O que é que diz Êxodo 19:5? Se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes o meu concerto, a minha aliança, então sim, então poderás dizer que és minha propriedade, por aí fora, etc., por aí fora. Ok? É um dom gratuito, o dom da salvação. Mas existe a condição de nós querermos obedecer. A nossa condição, a outra parte da condição se nós obedecermos. É o que está aqui implícito. Se guardar, se eu, ser humano de dura cerviz, obedecer. E obedecendo, eu então poderei aceder a todas estas dádivas que Deus tem para mim. E só para terminar, a questão que se discute sempre com a lei é: eu cumpro por amor ou eu sou um legalista? Ok? Isto é muito importante. Pensemos nisto. A lei serve para mim para quê? Eu tenho a lei gravada no coração e então eu trabalho não pensando na lei, mas tenho a lei para me guiar, como um aio, ou o meu fundamento é a lei e eu só me sirvo da lei, enfim, para ditar a minha vida. Ok? Isto é muito importante. A lei foi dada para guiar o povo, mas quem salva é a graça de Deus. E foi isto que Deus sempre quis ensinar e nos quer ensinar hoje em dia. Portanto, este é o princípio da lei na aliança, a aliança eterna. E a lei vai sempre existir. Agora existiu e vai existir sempre. Porque é o caráter de Deus. Só, mais nada.
Queridos irmãos, desejo-vos um feliz sábado.